Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da propriedade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas. Ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conservar-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É um tempo, juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo láureo da razão. Descende dessa como a da sua mãe, o filho. O homem tem de amar o dever não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Vamos lá, Tati. Obrigada a Deus por mais esse dia que está começando lá no Brasil, desse dia que está terminando aqui na Austrália, mas sendo abençoado essa nossa quarta-feira por esse estudo, por todo esse aprendizado que estamos tendo com o hospital. Obrigado a todos os trabalhadores dos hospitais que estão nos auxiliando a cada dia. Ao adquirir esse conhecimento, a gente humildemente agradece pela essa oportunidade e por esse estamos aqui pequenos para futuramente desenvolver um grande trabalho aqui na Austrália, se Deus quiser. E agradecemos por essa noite e estamos aqui para mais uma noite de estudo. Assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Desculpa a longa leitura, mas é porque quando cai um tema importante assim, não é? A gente tem que fazer essa leitura. Oi,
Samila. Ô, Chico, deixa eu te falar, já é uma terceira semana que eu abro na mesma leitura. Não sei, eu acho que está querendo falar alguma coisa pra gente. Eu marquei, porque assim, eu abro aleatório, cai nessa. Eu falei, gente, eu tenho que deixar marcado. E é exatamente essa. Olha aí. Que maravilha. Então vamos lá. Estamos aí com o nosso tema de hoje, aula 31, mecanismo de defesa vibratória, leitura do Evangelho. Né? Evangelho, muito obrigado mais uma vez por participar conosco aí, esclarecendo, trazendo essa luz aí de conhecimento. A gente divide os conhecimentos. Maravilha, que é isso mesmo. E vamos começar com as dúvidas. Quem é que tem as primeiras dúvidas aí? Eu, por falar, para ser sincero, eu fui muito bem esclarecedor para mim, mas assim, não tive nenhuma dúvida, porque ela bate bastante com outros títulos, né? Mas o que vocês acham? Eu também não tive dúvidas. Estava bem explicado mesmo. Foi bem... E é bem real, né? Uma bela tomada, né? Então, eu tenho. Eu acho que sobre os eletrodos de ontem calhou um pouco nessa aula, não? Esse meu questionamento que eu coloquei para você. De repente, faça essa pergunta para o seu Vandir. Seu Vandir, ontem nas vibrações, que era para nossos irmãos necessitados, né, doentes de corpo e alma, eu pensei, e eu já tinha essa explicação que não era para a gente mentalizar na pessoa, e sim no anjo da guarda. Mas eu mentalizei na pessoa, que é meu pai e um outro amigo que está precisando. E eu senti os eletrodos pulsarem, assim, na minha mão. Isso aí pode ser alguma coisa que pode ser. O Chico já deu uma leve explicação. Eu já tenho consciência que eu fiz errada, eu agi errado. Mas eu sinto também, viu? A questão do retorno do eletromagnetismo que estava com seu pai, porque energia fluídica é independente de conceito de família, né? Isso é independente. Então, se você, seja seu pai, seja sua mãe, você é um médium. A energia não vai definir de forma nenhuma que não vai atingir você porque você é filho. Então, quando o eletrodo ele começa a pulsar na mão, significa uma sobrecarga que o seu campo magnético levou. Essa sobrecarga ela não foi pior porque o eletrodo ele amorteceu. Então, o sinal ele está pulsando nas mãos, entendeu? Se você não tivesse com esse eletrodo, provavelmente esse eletromagnetismo ia ser penetrável. Ele entraria para dentro do organismo. Aí que está o grande perigo. Se ele atinge a hipófise, aí iria ter um pico de pressão, né? Se ele atinge o baço, então você poderia ter um pico aí de glicose, ou então a baixa da glicose. O eletromagnetismo, o eletromagnetismo negativo, quando ele foi estudado por Allan Kardec, ele foi estudado como um fluido nervoso. Ele chegou perto, né? Então, ele falava que nesses médios existe uma excitação nervosa. Essa excitação nervosa acontece muito no sonâmbulo, porque no caso dele ele pode apresentar uma aparente crise convulsiva e não ser de jeito nenhum. Então, quando eu vou tomar o passe aqui, geralmente eu boto o eletrodo, né? A menina fala, mas seu Vandir, por que se eu boto o eletrodo? Olha, se vir uma sobrecarga, você como passista pode se complicar. Então, eu boto o eletrodo para proteger você e me proteger, já que eu vou tomar um passe para iniciar o trabalho, e você que está à frente de um trabalho como esse, você é o alvo principal. Aí elas começam a rir. Eu digo assim, olha, pode acontecer uma combustão espontânea. Então, por isso que eu uso o eletrodo. E quando eu sinto que a descarga vem, ele vem para o eletrodo, entendeu? E aí nós estamos mentalizando, né? Só coisas boas. Mas se houver qualquer intervenção no meio do pensamento,
pode atingir a fascista. Então, por isso que o eletrodo ele serve como um mecanismo de defesa. Quando a gente estava falando ontem no estudo da Itália, que nos ensinaram a receber espírito, a base seria nos ensinar a como se defender deles e estudar muito sobre qualidade fluídica que tem lá na Gênese. E a gente nunca estudou isso, a gente nunca prestou atenção nessas coisas. E quando Allan Kardec diz no Livro dos Médiuns que o fluido é o elemento principal do pensamento do espírito no mundo espiritual. Se é para o espírito desencarnado, para nós também. Então, a gente às vezes faz uma prece e a gente não faz a emissão fluídica, a gente está fazendo a prece verbalmente, tá entendendo? Mas a força do pensamento não está indo, e a vontade não está indo. Então, quando Allan Kardec diz assim, há médios de cura que cura apenas com um toque nas mãos, esse toque é a vontade e a atração de todos os fluidos curadores que, antes dele ver a enfermidade, ele já tem essa predisposição. E a gente partiu para uma linha muito perigosa, né, dentro do movimento espírita. As bonitas comunicações e as poucas experiências de muitos médios. Entendeu? Então, quando a gente partiu para isso, a gente achou bonitas as palavras, mas a gente esqueceu de avaliar a condição fluídica de cada pessoa que estava fazendo isso, entendeu? Mas, independente de nome, de fama, esses médios, eles podem ser envolvidos fluidicamente e não perceberem. Porque quando a gente descobriu aqui o eletromagnetismo e os médios irradiados, essas irradiações, elas não eram positivas, eram negativas. E esses médios, eles se dirigiam para receber comunicações de ordem elevada e a gente começou a perceber que havia interferência. O eletromagnetismo negativo com positivo, é impossível um espírito transmitir uma mensagem completa. Então, vamos investigar o que é. Quando tiramos o eletromagnetismo negativo, então os espíritos de uma ordem melhor, eles tiveram uma facilidade de transmissão enorme. É como se você pegasse um Wi-Fi de pouca potencialidade. Você não vai, seu celular não vai funcionar, a rede vai cair. A mesma coisa seriam os médios, entendeu? Então, a partir do momento que isso foi descoberto pelo Dr. Ricardo Menezes, os eletrodos iam, em vez das pessoas estudarem ou testarem, pelo contrário, elas passaram a combater tudo isso. Inclusive dentro de eventos aqui no Brasil grande, né? Então, como a gente desconhece a essência do Espiritismo, a gente desconhece a essência dele, porque a essência do Espiritismo não foi a descoberta dos espíritos, foi a descoberta do eletromagnetismo que ele já estudava há muito tempo. Não foi a descoberta dos espíritos. Então, só Allan Kardec, o que ele fez foi somar isso. Ele somou o eletromagnetismo, os estudos que ele tinha com Pestalozzi, então ele somou as duas coisas. Quando ele somou, foi que ele chegou numa inteligência fora do comum, que é o espírito. E, de repente, em eventos, eu fui chamado aqui no Brasil de médio de pilha, médio de rádio de pilha, e eu disse, meu Deus, é muita ignorância dessas pessoas. Porque você pegar um evento de grande porte e você expor uma descoberta como algo ridículo, é você não estudar a ciência. É você achar que a física se resume só dentro de uma pessoa formada em física. Não é. Existem vários físicos com várias pesquisas. E, na realidade, essas pessoas não levaram isso a sério. E, de repente, a gente escutava ali, rumores ali, prática estranha na casa espírita, teve esse tema aqui também, viu, pessoal? Prática estranha na casa espírita. E a doutora Cristina, como ela gosta de responder, eu digo, te controla a criatura, ela gosta de responder, e ela dizia, prática estranha é vocês não estudar a ciência, isso é prática estranha. Agora, vocês criticar algo que vocês não conhecem é impressionante. Então, o volume de perseguição não foram de católicos, não foram de evangélicos, foram de espíritas. Então, e a partir daí, esses seminários, eles foram sendo levados para o interior do Estado. E eu dizia, meu Deus do céu, como é que essas pessoas fazem uma coisa dessa, falam tanta indulgência e falam uma coisa dessa? E muita gente, ele se afastou também dos hospitais por causa de opiniões de terceiro que utilizou-se das famas que tinha em redes sociais, em televisão,
mas a gente não desistiu. O eletromagnetismo positivo existe, o eletromagnetismo negativo existe, e existe, isso é a prova real de tudo, entendeu? E a partir daí, a gente continuou as nossas pesquisas com o doutor Ricardo Menezes, doutora Cristina, e hoje tem pessoas que, em seminário, elas se calam. Elas têm medo de fazer pergunta aberta ao público. As perguntas são selecionadas, porque o estudo do CME, ele é aberto para o mundo inteiro. E os seminários que está acontecendo espírita no Brasil, é proibido você fazer pergunta, diretamente ao palestrante. Você tem que escrever a pergunta. E quando tem qualquer pergunta relacionada aos hospitais, eles jogam fora. Então, eu vou jogar fora a Gênese. Eu vou jogar fora o livro dos Espíritos e as revistas de Espírita. Porque todo esse processo de estudo começou lá no eletromagnetismo, não foi nos espíritos, não. De jeito nenhum. Então, Kardec tem um instrutor excelente, entendeu? Que instruiu ele toda a parte eletromagnética. Ele sabia sobre o magnetismo humano. E para ele ficou mais fácil chegar nos espíritos por causa desse estudo. Então, quando a gente percebe que essa mesma demanda de pessoas, isso é uma prática antidoutrinária, entendeu? As mesas girantes foram uma prática antidoutrinária, porque as mesas girantes se moviam por eletromagnetismo negativo, por espíritos que estavam presentes, e na experiência que Kardec fez, foi interessante, que ele tirou os médios de efeito físico lá de dentro, e as mesas continuaram a girar. Então ele disse, olha, foi o acúmulo de fluido que ficou ali. Quando esse fluido cessava, as mesas caíam. Não havia mais combustível para elas girarem. Então, toda a nossa pesquisa foi baseada na codificação e distorcida pelo movimento espírita. Foi completamente distorcida. Então, se você pegar toda a parte da codificação que fala sobre fluido, você vai ver que tem muito a ver com tudo que vocês estão estudando aí. Tem, a gente vai chegar lá com certeza. Vai aprender muito ainda, seu Vandir. Eu tenho uma dúvida com relação ao ponto em que a doutora Cristina nos fala ali, sobre... Ela relata a respeito dos tratamentos, né? Que é muito importante que os tratamentos eles tenham um trabalho de reforma íntima do paciente. Então a gente sabe aí, a gente atende mais de 100 mil pacientes aí, né, por ano. E eu me pergunto assim, quais são as orientações que são passadas pelos pacientes nesses tratamentos? É o Evangelho no lar, ou a leitura do Evangelho, não é? Diária, é o Salmo 91, mas e a orientação dentro da reforma íntima? Porque muitas pessoas não entendem o que é uma reforma íntima, né? O que é fazer esse trabalho de reforma íntima. O QTMR, ele é uma base de instrução muito boa para todos nós, porque orienta o receitista e o médico espiritual que ele vai receber na consulta ou na pré-consulta que tem aqui, que é justamente o grupo jovem que faz a pré-consulta. Logo ali, na entrada do Maria Cláudia, está reunido 70 pacientes, que a média daqui, sem o lockdown aqui, é 70 pacientes no sábado e 70 no domingo. Dá 140 consultas por semana. Então, a função do grupo jovem é instruir quem está chegando e mostrar que o ponto básico do tratamento não é só a consulta que vai ser feita lá dentro. Mostrar às pessoas que existem viciações que têm que ser combatidas. Então, a função do grupo jovem eles têm 20 minutos para fazer isso. O paciente já está chegando que aqui não é uma casa de milagres, entendeu? É uma casa de instrução, não é uma casa de milagres. Então, tem muitos que ele coloca na mente e diz assim, ó, ali é uma casa de milagres, eu não vou fazer esforço nenhum e tudo vai acontecer. A base de instrução nossa não é essa de jeito nenhum. Então, como a doutora Cristina diz, eu não sou curandeira, eu sou médica. Né? Então, quando ela fala isso, ela tem toda a razão, porque se você tem um hospital e as pessoas têm uma visão de ser curandeiro, elas não vão se esforçar. Elas vão dizer assim, olha, coloca a mão sobre mim que eu vou ficar curada e não devo satisfação a ninguém, vou me embora e vou ficar do mesmo jeito.
Então, essa base da reforma moral, na tribuna, através do Evangelho, que você leu aí, isso é muito importante para todos eles, porque eu acho que todas as palestras nossas é um puxão de consciência, que ela diz, né? É um puxão de consciência. Todas elas, né? Doutor Ricardo Menezes, doutora Patrícia, é um puxão de consciência. Por quê? Nós somos espíritos que estamos dentro de um vale chamado Terra. A Terra não é um paraíso. Como diz Maria Dolores, trabalhou com Chico, é um vale de sofrimentos e dores, né? Ela fala sobre isso. Então, a partir daí, a gente tem que entender que existe a parte da consolação, existe a parte da razão e existe a parte da cura. Então, para a gente chegar na cura, tem o terceiro item. E muitos não querem se esforçar para isso. Muitos querem dizer assim, eu quero ficar bom, depois que eu ficar bom, eu quero saber lá de mediunidade. E depois de uma semana, volto de novo. Então, se a gente recebe tanto, por que a gente não quer doar para os outros? Então, é difícil. E a médica diz assim, olha, eu vou dizer uma coisa a você, eu vou dar alta a você, mas com 15 dias você volta, porque você é rebelde, você não quer saber de mediunidade. Você veio para isso. Então, os médicos se negam a esse fato. Então, por isso que mediunidade, ela não é só conhecimento, né? Ela é reforma. É reforma. E se você se reforma por dentro, os fluidos por fora são outros. Agora, se não há reforma por dentro, é um túmulo. A gente se torna um túmulo, entendeu? E aí vem todo tipo de sujeira. Então, por isso que a reforma é fundamental. Isso é verdade. E eu acho interessante, viu, Silvani, porque eu queria trazer um fato assim que eu vi acontecer, e até isso vai somar para a minha pergunta. Quando a gente vê pessoas, por exemplo, passando por dificuldades como, digamos assim, um nódulo, ou então um cisto no ovário, digamos assim, certo? E aí ela busca um atendimento. Então é feita a observação, é visto que ali tem um espírito que possivelmente contaminou o sistema nervoso central, que causou aquilo ali, né? Suponhamos. E aí eu vejo, dentro do hospital, esse procedimento de atender, que demora para fazer, digamos assim, para levar para uma cirurgia espiritual, demora até 3 meses, não é isso? Para que aquela cirurgia espiritual aconteça. Então não é tipo assim, eu cheguei hoje, vou ser atendido e vai fazer uma cirurgia espiritual. Como o senhor disse, não é uma casa de milagre, né? Então todo aquele atendimento e aquele trabalho de orientação é passado durante os 3 meses a todos os pacientes, até eles chegarem no momento da cirurgia espiritual. E aí eu já vi, até no momento da cirurgia, a pessoa vai lá fazer a cirurgia. Doutor, eu já posso sair, me encontrar com meus amigos, né? Então, assim, tem aquela pressa, aquela vontade de querer ser curado para poder voltar a fazer o que estava fazendo. E não, existe todo um mecanismo assim, não. Você tem que passar uma semana, não em tranquilidade, sem se estressar. Se eu puder dar uma pincelada para a gente aí, porque isso eu acho que relata bastante nesse trabalho, nesse mecanismo de defesa vibratória, né? E pode... A cirurgia espiritual é uma cirurgia de reparação perispiritual. Ela não é uma cirurgia popular que todo mundo vai fazer. E tem isso na cabeça. Eu recebo ligação todo dia. Tem cirurgia aí? Olha, como é que eu posso fazer uma cirurgia? Digo, deixa eu explicar para você. Você tem que tirar uma consulta no sábado ou no domingo. O médico tem que indicar essa cirurgia. E às vezes não precisa de cirurgia. Porque alguns do movimento espírita botou a cirurgia para atrair público. Você não pode fazer isso. Você tem que botar o conhecimento para esclarecer o público. Então, a cirurgia é coisa secundária. A gente utiliza no hospital que existe algum processo obsessivo que causa danos no perispírito. Aí precisa da cirurgia. Mas se a gente abrisse mão aqui, a gente teria aqui 10 mil pessoas em tratamento diário. Porque eles queriam o quê? Cirurgia. E a gente queria ser lotado, não tem condições. Então, espiritismo, ele tem, a gente tem que dar uma dose correta, uma dose disciplinar. Cada coisa no seu lugar. Então, existe aqui sempre no Brasil que ele só faz cirurgia. E o paciente, ele sabe quem é Kardec,
Ele sabe o que é com a comunicação espiritual, ele não sabe. Então, existe centro no Brasil que faz 10 mil cirurgias à distância por semana. Eu não acredito nisso, porque as equipes superiores não vão fazer cirurgia em casa, onde eu não posso fazer um parto, eu sou um obstetra. Eu não posso fazer uma cirurgia de grande porte, porque eu sou um médico, tem um hospital para fazer. E muitas pessoas acreditaram nisso e foi muito perigoso, porque algumas abandonaram o tratamento de câncer, outras que estavam com um câncer que poderia ser curado, apelou para a cirurgia e abandonou a medicina material e desencarnou. Então, quando as pessoas ligam, ó, seu Vandir, tem cirurgia à distância? Eu digo, olha, deixa eu explicar para você. Sua casa é um local de moradia, não se faz cirurgia à distância. Não, mas eu boto lençol branco, eu boto água, eu boto tudo. Olha, se os espíritos quisessem fazer cirurgia em casa, seria melhor de fazer no mundo espiritual quando você está dormindo. E eles não fazem. É muito raro isso acontecer. E por que eles vão deslocar equipe para dentro de casa, onde tem bebida, onde tem vício de droga? Os elementos fluídicos dali é praticamente impossível, entendeu? Então, é interessante que a gente enveredou por um caminho e nós desprezamos totalmente a ciência. Desprezamos. Agora mesmo teve um caso recente aqui em Pernambuco, de uma criança de 10 anos de idade que foi estuprada pelo tio, para a gente entender, estuprada pelo tio e engravidou. No livro dos Espíritos fala, se a mãe estiver correndo risco, é melhor sacrificar o espírito e a vida dela continuar. Você imagina aqui no Brasil que tem espírita contra esse aborto, dizendo que é um crime. Como uma criança de 10 anos de idade vai gerar outra criança? Então, veja a falta de ciência e de entendimento. A Igreja Católica fez um movimento na frente do hospital, que o hospital vai processar a igreja, porque queriam invadir o hospital, chamando a criança de criminosa, tudo. Então, quando a gente leva isso para o mundo espiritual, em termos de conhecimento científico, os espíritos dizem, olha, o crime foi cometido pelo estuprador. A criança não tinha noção nenhuma do risco. A criança foi machucada, maltratada, abusada e foi levada a uma gestação. Então, dentro da visão de Deus, ali existe o princípio vital, mas o princípio espiritual não foi ligado porque foi um estupro de uma criança. Imagine que tem espírita no Brasil condenando a criança e o estuprador solto. Então, católicos condenando a criança e estuprador solto. Então, o médico que fez o aborto necessário, porque a criança corria risco de vida, não tinha espaço abdominal para a criança, não tinha útero, não tinha nada. Então, o médico foi excomungado da Igreja Católica. Veja que coisa grave, excomungado da Igreja Católica. E o arcebispo daqui, de Olinda e Recife, ele foi para os jornais condenar o médico. Então, veja, o Espiritismo, ele se uniu muito às ideias do catolicismo. Se uniu muito. E, de repente, eu disse, vou dar logo uma entrada lá no grupo dos médios receitistas, pegar a instrução que eu peguei lá e falar para eles que, nesse caso, o aborto é permitido, que a criança corre risco de vida. E quem sabe lá, essa criança com 20 anos, 30 anos, o espírito volta, ele vai compreender. Porque se tivesse ali o princípio espiritual ligado, o espírito não ia culpar uma criança de 10 anos, não. Ia atrás do tio. A violência foi do tio. Então, quando a gente se distanciou da ciência, a gente criou várias fábulas espíritas. É muita fábula espírita. Nós criamos ideias nossas, mas não dos espíritos. E essas ideias nossas, a gente levou para o mundo inteiro, através do Congresso da Aventura. Mas me diga, e as ideias dos espíritos? Então, o senhor dizia uma coisa, seu Vandir, espiritismo sem espírito não funciona. Ele dizia isso, né? Eu dizia, o senhor tem razão, eu sou um estudioso e o senhor tem essa visão que o espiritismo tem que andar junto com os espíritos. Então, a partir daí, as pessoas começaram a condenar coisas que não era para condenar e começaram a liberar coisas que não era para liberar. Por isso que complicou toda essa reforma moral dentro da doutrina. Alguém tem alguma dúvida nesses pontos aí que foi colocado, seu Vandir? Posso falar, Francisco? Por favor.
Pode sim. Seu Vandir, a respeito do que me aconteceu na segunda-feira, o mecanismo que tem uma parte aqui, né? Mecanismo de defesa vibratória que o ser humano, né, tem que fazer a reforma interior, né? O que aconteceu comigo na segunda tem base nisso aqui, na reforma íntima, ou do campo vibratório que o senhor falou da fábrica. Deixa eu dizer uma coisa a você. No caso dos médicos, no caso dos médicos, e a relação dele com os espíritos, então, a reforma moral é a forma do magnético, entendeu? E afasta esses espíritos dos médicos. No caso dos médicos, e a reforma moral, e os lugares contaminados e fluidos, é como se você tivesse uma chuva. Vai molhando, 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 e daqui a pouco você vai sentir toda a influência. Porque a predominância é do espírito também. Aí é independente de reforma moral. É independente de equilíbrio emocional. Você entrou numa nuvem que pertence a ele. E se essa nuvem pertence a ele, você não vai conseguir sair. Você está na empresa, você está no escritório, ele adaptou todo o ambiente à presença dele. Então, aí, independente da questão moral ou não, os médicos mais afetados pelos do que mesmo pelos espíritos. Entendeu? O que aconteceu com você foi isso. Foi o ambiente. Tá? Obrigada, seu Francisco. E aí, nesses casos, seu Vandir, a minha orientação que eu tinha dado para a Cíntia, ela era ter colocado o eletrodo de bulbo no timbo em repulsão. E eu falei para ela que aquilo ali vai ajudar a proteger ela. Né? O que mais a pessoa deve realizar fora isso? Porque, obviamente, como o senhor diz, você está ali naquela chuva, você vai molhar-se. Né? O eletrodo de bulbo não necessariamente vai ser uma proteção, digamos assim, completa. O que nós, se ela pudesse sair uns 3 minutos daquele ambiente para outro local e fizesse uma prece, ela ia conseguir. Porque se aqueles espíritos ele empacotassem fluidicamente o médio, e o médio se sente pressionado, sem poder sair do ambiente, entendeu? E a gente cai no erro muito grande, o nervosismo. O nervosismo libera eletromagnetismo negativo. A insegurança. Então, a insegurança provoca um predomínio maior do espírito. Então, são fatores que os médios que estão trabalhando, a gente sabe que é normal eles terem experiências. Que eu também tive isso, né? O medo de incorporar, como lidar com ações fluídicas. Com o tempo, você vai pegando todas essas ideias, vai encaixando certinho. Mas o que acontece com isso? Então, esses médios, quando ele cai no depressionismo, piorou. Está entendendo? Porque ele confunde a doença física com a doença espiritual. Aí alguns médios, o ataque fluídico é na cabeça, meu Deus, eu estou com um tumor na cabeça. Acabou. Entendeu? Ele pasmou. Então, ele não está se ajudando, ele está ajudando quem está dele. Daqui a pouco, uma dor no fígado, ele bota a mão no fígado. Aí, será que isso é um nó no fígado? Então, quando a gente fica no será, a gente somos dominados facilmente. Então, essas ações é mais intensa. E aquele espírito que está no ambiente, às vezes ele começa a rir do médium. Porque ele começa a dizer, ele não tem experiência, eu tenho mais do que ele, então eu vou agir sobre ele. Aí que está a nossa condição nessa defesa vibratória. E tem outro ponto importante aí nisso. Quando a gente tem essas sensações e a gente fala para uma pessoa próxima a gente, por exemplo, falar para minha esposa, se eu chegar para ela e dizer, olha, nossa, estou sentindo aqui alguma coisa, estou sentindo... Ela, o que ela vai acontecer? Ela vai chegar e vai dizer, olha, você tem que olhar isso aí pode ser algum problema na sua cabeça. E aí, por quê? Porque aquilo ali, você sabe que aquele pensamento não era seu, mas ela, por ser muito mais acessível, ela vai me falar e vai tentar entrar na minha cabeça aquela ideia. E aí começa esse processo. Porque isso é uma coisa que eu passo, mas hoje em dia, eu tenho bastante conhecimento de uma aproximação, quem está próximo de mim. Então eu sinto, pelo menos aqui na cabeça, eu sinto em vários locais, né? E todo o aprendizado que a gente recebe, né? O doutor Ricardo também nos passando sobre as vibrações e a diferença de sensações que a gente tem ou na pálpebra, ou na nuca, não é? Acho muito interessante isso.
Alguém tem mais alguma dúvida? Senão eu continuo. Só para completar, foi o que o seu Vandir falou, né? Porque eu pensei que era eu. Até que falei pro seu Vandir, seu Vandir, acho que é o calor do Japão, por isso que eu tô passando mal. Então, tudo eu acho que sou eu que tá acontecendo comigo. Eu que tô ruim, eu que tô isso, eu que tô doente. Ainda bem que eu mandei o e-mail pro seu Vandir e me esclareceu. Não, mas o sensitivo, seu Naelton estudava muito o sensitivo, né? Porque ele conversava com o sensitivo. E o sensitivo é impressionante. Ele não sente a dor fora, ele sente dentro. E cada vez que ele foca a dor, mais a dor aumenta. Entendeu? Então, ele teria que desmaterializar essa dor do campo mental. Quando ele materializa a dor, ele também pode materializar a dor que o espírito está sentindo. Então, ele pode até ser socorrido com essa dor. E quando chegar no hospital, através de uma ultrassom, não vão achar nada. Então, esse é o incrível sensitivo, viu? Obrigada. Pessoal, acho que tem um ponto aqui que eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês tiveram dúvidas sobre regressão de memória, quando a doutora Cristina nos fala isso aí. E ela colocou ali... desculpa, Tati, é isso? Esse ponto ou é outro? É esse? E aí ela colocou ali que quando a regressão de memória é realizada para que nós trabalhe alguma, digamos assim, algum trauma ou algum pânico, né, que a pessoa tem, aí sim é permitido. Né? Me corrijam se eu fiz uma leitura errada aqui do material. Mas quem define esse trauma, seu Vandir? Essa é a minha questão, porque a gente pode ver, por exemplo, pessoas que têm, digamos assim, trauma na família, mas como é que você pode dizer se foi um trauma naquela existência ou numa existência passada? E como é que esse trabalho, quando você abre aquela memória, né, quando você traz a pessoa para a regressão, você está abrindo ali arquivos mentais. Como é que esse profissional vai saber até onde ele deve parar esse arquivo mental, não é? Assim do pânico é uma insegurança provocada pelo processo obsessivo. Tem atuação na memória. E para você provocar uma reação de medo, você tem que ir no sistema nervoso do paciente, e alguns espíritos têm essa habilidade em fazer isso, né? Então, a depressão obsessiva, como foi falado do Dr. Ricardo, também é uma regressão de memória para uma dimensão que a gente praticou muito erro. E quando a gente cai nessa dimensão, o que é que acontece? Vem a tristeza sem motivo. Então, aquele paciente fica totalmente neutralizado. Então, existem alguns processos que é preciso uma regressão de memória. Vamos dizer que a gente abriu uma janelinha ali, aquela janela tem que fechar. Agora, a regressão de memória que eu não aconselho é por curiosidade, né? Curiosidade. Eu quero saber se eu fui um rei em vidas passadas. Então, é ostentação. Você não está doente. Você quer saber o rei que você foi, mas você não quer saber quem você é agora. Então, aparece também muito aqui, na sala periférica, pacientes dizem assim, doutora Cristina, quem fui eu em vidas passadas? A metal diz assim, quem tu és agora, criatura? Difícil e complicado. Então, já respondi. A questão da curiosidade é interessante, porque está ali um espírito e eles acham que o espírito tem que responder o que eles querem. Isso para fazer o ego deles, entendeu? E se você falar que foi uma pessoa muito ruim, ele sai daqui frustrado, ele não gosta não. Então, a parte boa de vidas passadas não vai encontrar muito não. Vai encontrar a parte negativa. Mas só que nesse bolo reencarnatório, a gente só quer o que é bom. Nós não queremos o que é ruim. Então, por isso que algumas psicólogas fazem, dá certo, né? Porque é terapia, aquela pessoa melhora, já outros se deitam lá no sofá, ele é o rei, ele é o príncipe, e às vezes ele é até o Jesus que reencarnou. É a cabeça do ser humano. Ele não quer ser menor do que ele acha que ele é, ele quer ser tudo na regressão de memória. Por isso que ela não aconselha. Isso aí me deixa uma questão, Silvadir, com relação... Minha mãe, por exemplo, é psicóloga, ela fez esse estudo de regressão de memória, participou de uma equipe ali, de um estudo,
tinha ali, eu acredito, que umas 30 pessoas ou 20 pessoas. Mas como saber dessas 20 pessoas quem tem a capacidade, quem tem um preparo, não é, para fazer esse tipo de trabalho? E dentro do hospital espiritual, nós, se alguém chega aí, digamos assim, um paciente com esse tipo de caso, nós passamos isso para algum psiquiatra ou psicólogo do hospital ou externo? A gente trata com os psicólogos daqui, porque às vezes o psicólogo fora ele não tem conhecimento espírita. Então, já que os daqui são espíritas, fizeram também o curso, eles têm entendimento de como trabalhar esse paciente. Mas em sala periférica, existe o controle de memória, organização de arquivos de memória, esse aparelho também que faz isso. Mas quando a gente faz com o aparelho, é para arquivar as memórias traumáticas, não é para abrir essa memória. Então, quando a gente arquiva, o paciente vai voltando ao estado normal. Né? Compare a nossa memória com um HD, né? Só que esse HDzinho agora puxa para o lado negativo. São as fases ruins da vida que o paciente diz assim, eu estava tão bem, era uma fase tão ruim. Quer dizer, fase ruim, fase boa não existe, porque os nossos arquivos mentais é um fracasso. E está lá no subconsciente. Se a gente ativar, ele vem para o consciente atual e complica a existência. Sim. A minha questão, Chico, é sobre a regressão espontânea. Essa regressão espontânea, a gente tem a lembrança dela? Assim, tem algum caso que explica assim, se a gente tem a lembrança ou ela fica assim como uma intuição? A lembrança, a regressão de memória espontânea, ela, para mim, é a mais verdadeira, porque você não forçou, entendeu? Isso pode acontecer durante o sono, como pode acontecer com algum sonâmbulo, né? Então, no sonâmbulo é interessante. Quando ele tem a regressão de memória espontânea, toda a face dele, musculatura, muda para aquela existência. Não foi provocado por nenhum eletromagnetismo. Na realidade, esse sonâmbulo que está ali, ele mergulhou naturalmente no passado dele. Então, se o passado dele foi na área masculina, a voz muda imediatamente, entendeu? A musculatura não é mais de mulher, é de homem. O andar também é de homem. Então, isso, para mim, é mais legítimo que eu vi em alguns sonâmbulos. Em algumas pessoas, eu vi uma regressão de memória forçada. As pessoas se deitaram ali na maca e disseram, olha, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, e só eram coisas que favoreciam ela, né? Como se ela fosse a coitadinha de vidas passadas, como não se perseguisse ninguém de vidas passadas. E a outra memória espontânea que mexe muito com o lado sentimental é a memória espontânea do dormir. Quando você sonha com toda uma cena do passado. Então, essa mexe. Mexe porque o seu arquivo mental, durante o sono, ele é mais sensível. Você entrou no mundo espiritual. Então, é como uma tela de cinema. Você está vendo tudo. E quando você volta, se a cena foi triste, você se sente deprimida, entendeu? Então, se você ali viveu vários abusos sexuais, você volta totalmente neutralizada, o lado emocional. Então, a espontânea noite, ela choca, como ela choca. Mas, às vezes, o espírito, ele vai em busca disso, curiosidade, e termina se complicando. Então, quando é pelo lado positivo, nenhum sonha como um rei. Pelo contrário, sonha que teve um bom marido, uma boa esposa, tudo isso. Então, isso mexe com o lado mais forte do espírito, a vontade de trabalhar mais para estar perto daquela pessoa. Posso falar? Pode ser, Cíntia. Falando em regressão espontânea, não sei se eu tive isso, né? Há alguns anos atrás eu estava indo trabalhar e desci da bicicleta, porque tem um ponto que é alto, eu não consigo subir. Desci, aí, de repente, seu Vandir, foi questão de segundos, mas isso ficou na minha memória. Eu me vi, eu e minha filha, né? Só que, assim, era a mãe e uma filha, uma menininha pequena,
a menina tentava puxar a mãe de todas as formas, porque a mãe estava meio que sentada, deitada, não sei, e a mãe não queria levantar. E a menina puxava tanto, com tanta força, para a mãe levantar, que aí que a força da criança, é claro, né, não tem tanta força, e se desvencilhou. E nessa cortou. Eu não consegui mais ver o que aconteceu, mas foi questão de segundos, mas eu senti que era eu e minha filha. Só que eu não sei dizer se eu era a mãe ou se eu era a filha, né? Mas eu senti que era nós duas. Eu comecei a chorar e eu não entendi. Então isso aí eu não sei se foi uma regressão espontânea ou não sei. Não sei o que o senhor poderia falar a Nós respeito chamamos disso. isso de arquivo de memória. Então, esse arquivo de memória, dentro de 10 segundos, você vê uma existência inteira. Então, Isso. esses arquivos de memória, na hora da morte, que a gente está mais sensível, mais ligado ao espiritual, é aquela coisa que muito paciente de experiência quase morte, que diz assim, né? Eu vi minha vida inteira. Esse é o arquivo de memória. Esse arquivo de memória, ele mostra o que é bom e o que é ruim. É através do arquivo de memória que o espírito ele define o lugar onde ele vai habitar. Veja como isso é sério. Porque se no arquivo de memória ele só fez o mal, a região inferior já está puxando ele. Então, por isso que Deus não coloca ninguém no paraíso nem no inferno. É seu arquivo de memória que vai determinar para onde você vai. Então, tem muitos que dizem assim, olha, eu estava numa experiência quase morte e eu estava numa colônia. Então, essa colônia que ele diz aí, o arquivo de memória está fotografando o local. Se ele desencarnar, ele vai para lá. Então, por isso que quando alguns espíritos falam, Deus me colocou no umbral. Não é verdade. Entendeu? O arquivo de memória dele acionou o campo magnético do umbral porque ele fez o mal. Então, por isso que a porta se abre para nós de acordo com aquilo que a gente fez a existência inteira. Obrigada, seu Vandir. Seu Vandir, de repente, se a gente pudesse tocar um pouquinho aqui no ponto das perseguições espirituais, né? Quando a gente tem ali um causa e efeito dentro de casa, né? Quando eu iniciei meu tratamento com a doutora Cristina, acho que em 2016, 2017, foi através da minha tia, né, que eu mandei a ficha para vocês, e foi feita uma avaliação, e foi observado que tinha aqui um espírito de causa e efeito, né, onde a doutora Cristina nos informou, através da minha tia, na época, que era um processo lento, um processo que iria demorar bastante tempo, né. Atualmente eu ainda sei que essa pessoa ainda está próxima, ou uma dessas pessoas, porque às vezes não é só uma, não é? Onde eu já tive a oportunidade até de ver uma parede em um certo momento, repleto de pessoas atrás dessa parede, e eu conversava com essas pessoas dizendo, eu vou voltar para ajudar vocês, eu vou voltar, não se preocupe, eu vou voltar para ajudar vocês. E eu me pergunto aí, pode uma pessoa ter mais de uma causa e efeito aí? Que a dívida é grande aqui, viu? Eu acho que temos milhões, né? Não temos 1000, porque existe espírito que ele se afasta, ele não desiste. Ele se afasta porque houve uma melhora de sua parte. O seu campo magnético impede a presença dele, viu? Então, às vezes, a gente diz assim, eu melhorei e a justiça divina afastou todos os obsessores de minha vida. Não, peraí, calma. Você melhorou e seu campo magnético está lhe dando condição para que ele não se aproxime. Porque a justiça divina sabe que você é culpado, entendeu? Sabendo que você tem culpa, então é defender um para condenar o outro que foi prejudicado. E os espíritos não fazem isso, entendeu? Os espíritos, dentro da visão da justiça divina, eles sabem que você cometeu ato, eles sabem que esses espíritos vão lhe rondar a existência inteira. Aí que está o seu mérito em resistir às tentações. Entendeu? Então, a partir daí, o que nós percebemos de algumas pessoas, quando elas fazem o tratamento, eu estou livre do meu obsessor. De um, viu? Dos outros, não. Entendeu? E às vezes começa a fazer um monte de besteira. Aí quando chega, diz assim, mas a médica disse que ele foi embora, agora botou mais 5. Se tu fizesse tudo errado. Entendeu? Então, isso quer dizer que
tudo depende da nossa condição. E a partir daí que a gente desencarna, muitos espíritos falam o quê? Olha, eu pensei que eu tinha feito tanto pelos outros, mas o que eu fiz de errado, o bem que eu fiz é muito pouco. Porque você começa a ver agora os seus acusadores. E quando você vai para a sala de relatório reencarnatório final, quando você olha tudo que você fez e tudo que você deveria fazer, você diz, meu Deus, eu não fiz nada, e agora? Olha para aqui, quantas e quantas gente eu prejudiquei. Então, por isso, que tudo que a gente faz ainda é pouco. Porque você compara um subconsciente nosso com um cemitério de 3.000 anos. Tem muita pessoa enterrada que a gente terrorismo. Tem muita. Então, isso quer dizer que de existência em existência a gente vai se recuperando e eles também. Né? Pois é, a gente saber. Uma das explicações que eu dou nesses contextos para as pessoas que são leigas, né? Eu falo para elas, olha, nessa existência atual, quantas pessoas você já machucou, né? Já falhou com elas? Aí elas, umas 20. Eu falei, tá, dessas 20 pessoas, quantas delas não te perdoariam pelo que você fez? Aí a pessoa fala, possivelmente umas 3. Eu falei, pronto. Agora pense em uma outra existência. E aí começa a retornar. E aí você começa a acumular 3, 6, 20. E aí quando você vai ver, né, você tem aí uma dívida gigantesca com a providência divina. E a gente tem que dar muita graça por tudo que a gente alcançou e tem até hoje. Eu já tive muitas experiências noturnas que a espiritualidade e os médicos espirituais nos levam a reencontrar essas pessoas, né, permite uma aproximação, para que a gente possa tentar se reconciliar, né? E aí vai gradualmente, tem uma pessoa aqui, uma pessoa ali, que a gente se encontra, para que a gente, também já foi me mostrado, né, que apenas através, quando você tem esses encontros e você consegue, digamos, eliminar esse ódio existente, essa perseguição, é que muitas vezes a mediunidade daquela pessoa consegue ser desenvolvida. Porque se for desenvolvida antes, pode causar muito mais mal àquela pessoa do que bem. Porque a questão das perseguições espirituais da mediunidade, os médiuns eles têm que entender uma coisa, que ela é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de caridade e de amor, entendeu? Então, se ele leva a mediunidade de sentido, ele tem todo apoio da justiça divina. Agora, uns levam a mediunidade por necessidade. Então, quer dizer que eu me livrei dele, então tá certo, não volto aqui mais nunca. E o destino da mediunidade não é esse, não, de jeito nenhum. E, às vezes, a gente nota que o médium é de temporada, entendeu? Quando a coisa está tudo boa, ele aparece. Quando vem as provas, ele desaparece. Ele não quer nem saber mais. Então, eu me livro, não quero mais disso, não. A culpa é da mediunidade. Então, para você ser médium, primeiro a justiça divina não foi ela que impôs isso, foi você que pediu. Ele não impôs a mediunidade, foi você que pediu. Você pediu porque você caiu de paraquedas no meio de perseguidores. E aí o que acontece? O paraquedas abriu, né? Se esse paraquedas abriu, graças a Deus que abriu. Agora, é a sobrevivência da mediunidade no meio de um campo selvagem, que é o processo obsessivo. E a partir dali, muitos médios dizem, eu me salvei do paraquedas, eu não quero nem saber mais dessa selva. Aí você vai ser consumido. Porque a gente reencarna onde nós praticamos o ato. E muitas vezes a gente vai até para a Austrália, para a Galáxia. Porque os perseguidores não estão no Brasil, não, pessoal. Está onde? Está na Austrália. Então, manda essa turma para lá. Então, isso quer dizer que a gente vai se encontrar com aqueles que a gente prejudicou. E muitas vezes os espíritos vão dizer, olha, estão cumprindo certinho com aquilo que a gente pediu. Nasceram no Brasil, mas foram transferidos para lá. Então, aqui é o campo de batalha. Então, você tem que ser necessitado, que você desviou tudo, entendeu? Então, nenhum médium é inocente. Dr. Carlos Henrique, que foi o primeiro médico que eu trabalhei, ele disse uma frase que eu não esqueci até hoje, pessoal. Ele disse assim,
quando o médium não é culpado, ele é cúmplice. Misericórdia, meu Deus do céu. Olha o que ele diz. A frase eu sou culpado. Forte, né? Somos culpados e cúmplices.